No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço esse porta-talher com viés, tá? Ele tem os bolsos para colocar os 3 talheres, garfo, faca e colher, e essa parte de cima aqui para poder segurar os talheres para que eles não escorreguem dentro da bolsa ou que eles caiam e acabam se perdendo, tá bom? Então, vamos ao nosso passo a passo. Então, vamos ao nosso vídeo. Nós vamos precisar de um parzinho de botão de pressão, tá? Combinando com a estampa. Nós vamos precisar de viés, tá? Depois eu vou falar pra vocês a medida do viés, tá bom? Vamos precisar, para fazer a parte principal, tá? De um pedaço de tecido de 20 centímetros de largura por 23 centímetros na altura, tá bom? E vamos precisar de mais um para forro de 20 centímetros de largura por 23 de altura também. Então, esse aqui é o tecido principal e esse é o forro com a mesma medida. Para a parte de cima, a gente vai precisar de um pedaço de 20 centímetros de largura por 13 centímetros de altura, tá? E para a partezinha do bolso, onde a gente vai encaixar o talher, a gente vai precisar de uma medida de 20 centímetros de largura por 23 de altura, que no caso é o mesmo tamanho desses dois aqui, tá? Então, essas partes aqui são as partes que são internas. Essas medidas eu vou deixar tudo na descrição do vídeo para facilitar, tá bom? Então, a gente vai pegar e vamos precisar da manta, né? A manta pode ser R1 ou a manta R2, tá? Uma ou outra você pode fazer. Então, a gente vai pegar o quê? A parte principal, tá? A gente vai passar para poder grudar na manta, né? Vai pegar a manta e o tecido da parte principal e vai passar uma costura aqui em volta dela todinha para prender o tecido, tá? Uma tela C você pode fazer da forma que você quiser. Geralmente eu faço 2 ou 3, cada um faz do seu jeito. Se quiser fazer com medidas, né? Fazer de 5 em 5 centímetros, de 3 em 3 centímetros, ou dar só um risco para poder segurar mais o tecido, não tem problema. Você pode ficar à vontade, tá? Então, eu vou fazer isso tudo e volto aqui. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou aproveitar e já vou deixar tudo passadinho. Essa parte aqui, que eu falei que é de 13 centímetros, tá? Você vai fazer o quê? Vai passar ela no ferro e vai fazer assim, ó. E vai deixar ela assim, tá? A parte de baixo, que seria o bolso de baixo, você vai fazer a mesma coisa. Você vai passar e vai dobrar ela. Quando a gente corta a manta e o tecido principal, a gente coloca a manta sempre um pouquinho maior do que o tecido principal que a gente vai usar. Porque geralmente a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um quilt. Então, como ele pode repuxar ou você correr o risco de sair, então o ideal é que você coloque sempre um pouquinho maior que o tecido. A manta, sempre coloque a manta um pouquinho maior que o tecido, tá? Eu fiz o quê? Eu já adiantei tudo para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu já passei no ferro, né? A manta com tecido. Passei aqui, ó, vou botar aqui bem perto para vocês verem, ó, a costura em volta. Primeiro eu passei a costura em volta todinho e depois eu vim e passei essas costuras aqui, tá? Vocês podem fazer a costura da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Aí, lembra da parte do bolso que eu falei? Que é o bolsinho interno, né? Que é para poder colocar os talheres. Então, você vai passar uma costura na parte que é junto, que é unida, tá? Essa parte aqui não. Então, aquela parte que a gente juntou, aqui vai passar uma costura. É pé de máquina mesmo, pé comum. E a parte de cima, a mesma coisa. A gente vai fazer do mesmo jeito, tá? Vai passar aqui uma costura para poder prender. Lembrando, preste atenção, esse tecido aqui, ele é um tecido aleatório, né? A estampa, ela não tem uma direção. Tecidos que vocês forem fazer com direção, prestem atenção. O bolso, vocês já vão prestar atenção que ele vai ficar, né? Porque quando a gente dobra, um lado provavelmente vai ficar de cabeça para baixo e o outro vai ficar certo. Então, você vai pegar o lado que é o lado certo e vai colocar assim. Essa parte aqui, ela vai ficar ao contrário, porque esse aqui vai ficar aqui, ó. Essa parte da costura fica assim, e a outra parte... Eu vou mostrar pra vocês ele direto no tecido, mas só tô dando aqui
uma dica para eu poder não esquecer também de falar isso para vocês. Essa parte vai ficar, ó, acima. Então, a parte aberta para cima, a parte aberta dessa parte aqui do bolsinho maior para baixo. Conseguiram entender? Espero que sim, tá? Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente já terminou essa parte, agora a gente vai pegar o forro, tá? Esse tecido do forro e vai fazer isso que eu tava explicando pra vocês. Vai pegar a parte maior e vai colocar aqui, vai prender aqui certinho, tá? Prende com alfinete pra não correr, que às vezes corre um pouquinho, tá? Aqui. E você vai pegar a parte de cima e vai fazer aquilo que eu acabei de falar, ó. A parte aberta pra cima. Lembrando que a minha estampa, ela não tem direção. Então, não tem problema eu colocar de um jeito ou do outro. Estampa com direção, você tem que prestar atenção na direção, tá? E a gente vai fazer o que agora? A gente vai passar uma costura pra segurar essas duas partes aqui. É esse lado e esse lado aqui de cima. Vai passar uma costura aqui, dos dois lados, tá? Eu já passei a costura, ó, prendi, tá preso, e embaixo a mesma coisa. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a marcação do bolso, que são marcação do bolso, mas com as 3 divisórias, tá? O que acontece? A gente tem 20 centímetros de largura, correto? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar daqui pra dentro 7 centímetros, tá? Não precisa riscar o tecido inteiro, você apenas risca a parte que é aqui, do bolso, tá? Então, vamos lá, vou marcar aqui 7 centímetros. Essa aqui eu tô marcando com aquela caneta que apaga. E aqui, nós vamos marcar dessa marcação pra cá, a gente marca 6 centímetros. Então, aqui, como a gente já tem aqui o risco, então a gente aproveita, tá? E já marca 6 centímetros, que automaticamente o último já fica com 7. Então, a ideia é o quê? Que esses dois lados aqui tenham 7 centímetros. 7 pra cá, 7 pra cá e o meio vai ficar com 6. Que 7 com 7, 14, 6, 20. Então, vai dar certinho. Entenderam? Por quê? O meio tem 6 centímetros, aqui tem 7. Por que aqui tem 7? Porque como ainda vai levar o viés, ou se você não quiser fazer com viés, você pode fazer daquela forma de juntar, desvirar e rebater, você vai precisar da margem. Então, essa aqui fica mais ou menos a margem das laterais, entenderam? Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai passar uma costura, deixa eu pegar meu palitinho. A gente vai passar uma costura, né? Deixa eu ver se eu consigo focalizar aqui, aonde a gente fez o risco. Lembrando dos retrocessos, tá? Iniciou costura, retrocesso. Finalizou costura, retrocesso. Então, aqui, a gente começa aqui a costura e vai até essa parte aqui, a pontinha. Cuidado para não passar muito aqui para cima. Às vezes passa um pontinho, mas não tem problema não. Aí você faz o retrocesso e deixa mais ou menos assim, nessa altura aqui, que não tem problema. Então, a gente vai passar a costura aqui e a costura aqui, nos dois lugares que... Então, olha aqui, eu já passei a costura, tá? Já aproveitei e já passei logo o ferro para poder tirar a marcação da caneta. Então, vai ficar assim, tá? Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a nossa parte aqui, principal, né, que a gente fez primeiro, e vamos colocar em cima assim, tá? Ó, tecido pra cá, manta pra cima, a gente vai ajeitar. Às vezes não fica certinho, acontece, não se preocupa, porque isso não é nada demais, depois você pode acertar. Você prende aqui com alfinete ou com os clipsezinhos. Essa aqui eu já prefiro prender com alfinete, tá? Às vezes fica uma parte maior, uma parte menor, esse não é o problema. A gente consegue ajeitar aqui e prender, tá? Aqui, ó. Esse alfinete não tá bom. Aqui, ó. Ó, ficou assim, preso, ó. Desse lado com esse lado, frente com frente.
E o que que a gente vai fazer agora? A gente vai passar uma costura em volta dele todinho pra segurar essa parte aqui na manta. Aqui, ó, já prendi em volta dele todinho, tá? Tá todo preso. Aproveitei, já fui refilando pra ficar todo direitinho, certinho. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai arredondar os cantos. Se você não quiser fazer arredondado, você pode fazer assim, só que assim você vai ter que fazer o canto mitrado. Eu não gosto, eu prefiro fazer arredondado porque eu acho que dá mais um charmezinho, tá? Você pode arredondar com as réguas de arredondar mesmo, no caso eu já tenho a minha, eu gosto de usar a minha régua, eu arredondo com ela. Ou você pode arredondar até com o próprio rolinho do viés, né? Você pode vir aqui e arredondar. Eu só não aconselho dar um arredondado muito grande. Por exemplo, aqui na minha régua tem uma medida de 3,5. Então, eu gosto porque eu vou marcar aqui, vou mostrar pra vocês como é que mais ou menos ele vai ficar, que aí vocês vão ter uma ideia, tá? Eu gosto porque aí ele fica mais certinho. Deixa eu marcar aqui. Aqui. Só pra vocês terem uma ideia, tá vendo, ó? Eu só tiro um pedaço. Então, eu faço isso nos 4 cantos, corto pra depois vir com o viés, tá? Ó, já arredondei todos os lados, tá? Quando eu tava falando do arredondar menor, é porque se vocês arredondarem muita coisa, ele vai comer um bom pedaço do tecido, né? Vai tirar um bom pedaço. E a gente tem que lembrar que depois nós vamos fazer essa dobra aqui. Então, se a dobra ficar muito larga, a gente também corre o risco do encaixe dos talheres não ficar legal. E ela pode ficar também muito pra fora, ó, tá vendo? Assim, eu acho que já é uma medida bem legal. Quer dizer, eu tenho essa aqui, eu tenho como medir. Mas se você não tem, você pega alguma coisa que tire só um leve arredondado aqui, até pra gente passar o viés mais tranquilo, tá bom? Agora é a hora do viés. O que que a gente vai fazer? Eu não medi o tamanho certo, tá? Então, como eu faço? Eu pego o viés, coloco aqui, só pra vocês... Ó, o viés, ele vai de dentro, pra passar a costura, pra fora, tá? É assim que a gente vai fazer. Vai colocar aqui na parte de dentro, tá? Eu só tô colocando aqui pra gente tirar mais ou menos uma ideia do tamanho que eu vou usar, ó. Eu vou fingindo que eu vou prendendo ele, vou com o dedo mesmo, só pra poder fazer a marcação um pouquinho da medida aqui. Ó, vou fazendo, acho que dá pra ver, né? Quando chega aqui na união, eu passo mais um pouquinho, porque corre o risco de não dar ou de ficar pouco ou muito, eu prefiro que fique muito, né? Aí eu vou e corto. Só pra gente não ter que ficar com o rolo na mão. E vou pegar mais ou menos, deixa eu ver aqui uma medida aqui, 3 centímetros, uns 3, 4 centímetros mais ou menos. E vou cortar esse pedaço aqui. E vou fazer o quê? Eu vou pegar esse pedaço que eu cortei, vou acertar ele pra ele ficar bem retinho, tá? E vou colocar ele aqui, bem nessa parte aqui no meio, mais ou menos, tá? Pra não ficar em cima dessas costuras aqui. Eu coloco ele aqui, seguro ele com alguma coisa, venho com o viés. Alguns viés dá pra você perceber que um lado é maior e o outro lado é menor. Geralmente eu pego o lado menor e coloco pra me poder passar a costura em cima, tá? Esse daqui, ele não tá com muita diferença de um pro outro, não. Mas tem uns que tem. Aí eu venho aqui, ó, e coloco assim, tá vendo? Conseguiu ver, né? E vou fazer o quê? E vou passar uma costura aqui em volta dele todinho, ó. Se quiser já deixar preso, você já pega e vai prendendo com os botõezinhos, com alfinete ou com os prendedores, tá? Ó, eu mesma que tô segurando o telefone para poder ficar uma forma melhor de mostrar para vocês. Aqui vocês estão vendo, tá vendo? Bem próximo como que eu coloco, tá? Eu vou vir, vou passar, já inicio o retrocesso, vou passar a costura e vou ver até a hora quando chegar aqui. Gente, vocês não têm ideia de como que eu tô prendendo o telefone pra conseguir mostrar isso pra vocês. Ó, eu vou ver se eu consigo de alguma forma, tá?
Aí o negócio é que a mão vai ficar na frente, ó. Tá vendo essa parte aqui, que é a curva? Você vai colocar o dedo aqui e vai ajustando o viés, assim, ó. Aqui, ó, vai ajustando ele de uma forma e segura com essa mão aqui, você segura ele aqui e vai girando. No vídeo do porta pendrive, eu dou uma dica de como a gente fazer os cantos. Então, se vocês quiserem dar uma assistida lá, que tem umas dicas, tá? Ó, e vou passando a costura bem devagar, tentando não parar. Aqui tá difícil porque eu tô toda torta, tá? Ó, e a gente vai passando. A minha mão ficou na frente, né? Peraí, vamos lá. Aqui eu tô chegando no outro canto de novo. Ó, eu vou ajustar com o dedo, tentando não colocar a mão na frente. Tentar mais uma vez aqui pra mostrar. Aqui, ó. E aqui eu ajustei com o dedo e vou fazendo a curva devagar, sem pressa, porque se a gente ter pressa, vai dar tudo errado, tá? Eu vou passando logo a costura nele todo. Acho que tá dando pra ver, não tá? Deixa eu ver aqui mais uma vez. Vou tentar pela terceira vez, pra que vocês vejam, pra conseguir entender. Ó, o viés é bom que você vai ajustando ele, todo ele, com o seu dedo. E vai acertando. E você segurando aqui por dentro, você consegue fazer a costura. Se você quiser um palitinho ou até aquele furador, você vai, ó, segurando e passando a costura, ó. Tá vendo? Ó, eu mesmo toda torta, eu vou tentando aqui, ó. Ó, aqui, ó, ele vai ficar assim, tá? Aí você vai fazer o quê? Primeiro você vai acertar tudo que ficou pra fora, porque sempre fica. Então, você vai refilar aqui e vai ajeitar tudo direitinho, tá? Aí você vai fazer o quê? Ó, vai juntar aqui e vai vir com essa parte aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar antes de finalizar. Ele tá um pouco maior. Por quê? Porque você vai fazer essa dobra aqui, senão não vai conseguir fazer. Aí você vem e junta aqui, tá vendo? Não fica um acabamento ruim. Gente, eu tô com a câmera ao contrário, vocês não têm ideia do malabarismo que eu tô fazendo pra conseguir gravar o mais próximo pra poder ver. Ó, deixa eu ver se eu consigo botar aqui, tá vendo como é que fica, ó? Fica assim. E atrás, ó. Acho que focou, né? Deu pra focar, ó. E fica assim. E a gente vai prendendo com grampinho ou com qualquer outra coisa. E vai fazer isso nele todinho em volta, tá? Aqui, eu prendi, né? Ele foi costurado dentro, né? Então, eu tenho que virar ele pra fora, certo? Eu prendi ele todinho, ajeitei e agora eu vou passar uma costura em volta dele todinho, tá? Eu, geralmente, não começo a costura aonde que tem a emenda, porque eu acho que senão vai ficar muito grosseiro. Mas quando eu passo aqui em cima, eu às vezes dou um pequeno retrocesso só para segurar um pouco mais a costura aqui nessa divisória. No final pode até começar a costura por aqui, mas aí eu prefiro começar ou um pouco antes ou do outro lado, entendeu? Só para poder não ficar muito tudo no mesmo local, muito retrocesso. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu ajeito, ó, pra poder passar a costura. E eu uso o meu palitinho. Só que o meu furador, ele tá prendendo no telefone, então não tem como usar ele. Então eu vou usar esse palitinho aqui, ó. Eu vou segurando, ó, a costura com ele, tá? Ah, vou com o dedo mesmo que vai ser mais fácil, senão vai tampar pra vocês verem. Ó, devagarzinho. O ideal é não parar pra costura não ficar errada. Só que gravar e fazer isso aqui ao mesmo tempo não fica legal. Aqui eu passei uma costura em volta dele todinho, tá? Eu acabei tendo que refazer outra costura, porque ficou meio torto, porque eu tava segurando. Aqui é só pra vocês verem como que fica essa parte aqui, ó,
da emenda, só para vocês terem uma ideia, e falar uma coisa para vocês na questão do viés. Viés é chato de fazer, é complicado, todo mundo reclama e realmente às vezes tem dia que a gente nem consegue fazer, isso é fato. Porque acontece comigo, acontece com minhas amigas, acontece com várias pessoas. Então, assim, não desiste não, porque eu detestava fazer qualquer peça que continha viés. Eu não fazia. Minhas amigas sabem muito bem, até brincam comigo que hoje eu consigo costurar o viés. Não consigo costurar 100%. É muito complicado chegar a 100% de viés para mim. Para mim é complicado. Mas assim, não desiste não, tenta, devagarzinho você vai conseguindo. Em correlação à parte dos arredondados dele, o que você tiver em casa para arredondar, pode arredondar, não necessariamente tenha que ter uma régua, entendeu? Não há aquela necessidade de ter, facilita muito. Mas se não tem, não tem problema, pode usar outra coisa. A única coisa que eu falo é para não deixar um arredondado muito grande, dar um leve arredondado, apenas isso, mas de restante é super tranquilo. Agora a gente tem que prender o botãozinho. Então agora a gente vai fazer a marcação pra gente colocar o botãozinho de pressão, tá? Só para vocês terem uma ideia de como que ele fica. A dobra dele vai ficar assim, né? Então o primeiro botão a gente vai prender desse lado aqui, que seria aqui, não tem o bolso maior, né, a parte do bolso? Eu vou furar mais ou menos aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Aqui, ó. Um pouco acima do bolso. Não preciso necessariamente ficar fazendo alguma divisão meio, eu geralmente faço isso aqui mesmo, porque se marcar mais para baixo, você vai ficar em cima do bolso, então vai prender ele. Então, eu venho aqui bem em cima e marco aqui, tá? Aqui é a primeira marcação. Aí, eu vou prender lá no meu balancinho. Eu uso primeiro aquela partezinha que é aquela bem mais fechadinha do botão. Eu vou prender os dois lados, tá? Aí, depois eu mostro pra vocês como que eu prendi o outro lado, mas eu já vou deixar os dois lados presos. Ó, já prendi o meu botãozinho, meu primeiro botão, né, que é aquela parte que fica de cima. Então, agora, eu já prendi, na verdade, os dois, mas eu vou mostrar como que eu vou prender o outro. Prendendo o primeiro, você vai dobrar assim, vai marcar aqui, faz assim um apertãozinho, aperta um pouquinho e vai estar marcado embaixo. Aí, você vem com uma caneta, dá uma marcação no meio daquela bolinha aqui, na hora que a gente faz a marcação, ou já fura com furadorzinho. Lembrando que, na hora que você for colocar, só para você entender, ó, esse lado aqui é o lado que eu prendi primeiro. Então, essa parte aqui ficou para dentro e essa parte aqui para fora. Quando você for marcar o outro de baixo, ele vai ficar ao contrário. Ele vai ficar com essa parte para fora e essa parte aqui para dentro. Tá? Cuidado para não inverter, porque às vezes eu já inverti várias vezes, de me desligar e acabar fazendo assim. Então, cuidado, presta atenção que quando a gente marca assim, é para prender, ó. Senão a gente não consegue prender. Ele tá pronto. Olha como é que ele fica, uma gracinha. Aí dá para colocar os talheres aqui, né? E aqui é uma forma do quê? Dos talheres não escorregarem. Porque se você coloca o talher aqui sem essa parte de cima, ele fechado na bolsa, corre o risco de o talher escorregar. Assim, ele não escorrega, ele fica todo encaixadinho aqui dentro. Fica preso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, um pincel aqui na minha mão. Aqui, ó. Ó, como é que fica. Vai ficar pra dentro, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham entendido. Se não entendeu alguma coisa, deixe nos comentários que eu tento ajudar da melhor forma, tá? Quem não é inscrito no canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Assim que tiver novos vídeos, vocês recebem logo as notificações dos vídeos, tá? Gostou do vídeo? Dá uma curtida lá e deixa um comentário. É bem legal, eu gosto. Eu leio todos os comentários, respondo todos os comentários e
É isso. Até o próximo vídeo.